Então, oficialmente, boa noite. Vamos começar esse workshop que eu chamei de workshop em liderar, para a gente poder começar um assunto de grande importância, não só na da Bela, mas eu acredito que na vida de todas vocês. A Dani já deu vários treinamentos sobre liderar, talvez vocês já tenham feito, né, o treinamento com ela. Mas eu fiz questão de vir aqui estar com vocês para falar um pouquinho sobre o que a Ju entende sobre liderar e como é que isso tudo começou para vocês entenderem a essência. Algumas coisas eu venho buscado em Deus que eu não queria crescer sozinha, eu queria ajudar mais mulheres. O líder tem que ter nele, nem que seja um tico de essência, um tico de vontade, uma inspiração, para você falar assim, eu tenho prazer em ver o outro crescer, em ver o outro avançar, em ver o outro alavancar. É isso que brilha meus olhos. Eu já tenho por essência ser professora, então eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, alcançando resultado. Isso me motiva. Então, quando a Adabela iniciou, ela iniciou com esse propósito. Gente, porque se fosse só joias, a Ju ia vender joias, criar um e-commerce, e assim por si só ia acontecer. Mas nunca foi sobre joias. Foi sobre uma necessidade que eu vi em mim de poder ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder estar mais tempo com os meus filhos, poder ter um resultado financeiro que justificasse eu não estar numa CLT trabalhando. Então, eu fiz um plano de ação para que isso tudo acontecesse. Então, primeiro, obviamente, a gente pensa na gente. Qual é o resultado que está empreendendo vai me retornar? E segundo, uma vontade de quando você olha para outras mulheres e fala, tem muita gente como eu, e que a gente pode se unir para a gente crescer junto, para a gente desbravar junto. E é lógico, quando a gente procura renda extra, a gente procura por dois motivos. Um é dinheiro mesmo, o outro é tempo de qualidade, uma vida de qualidade. De alguma forma, vocês entraram na Dabela por esses dois motivos. Estou precisando de dinheiro, quero ter uma vida de mais qualidade, vou buscar o que eu posso fazer, que eu vou gostar, que vai ter propósito, que vai ser legal, que não seja com muita pressão no dia a dia, porque a maioria das grandes empresas trabalham com muita pressão. Então, a gente, como mulher, a gente já tem um peso muito grande. É casa, é marido para quem tem, é filhos, aí trabalha fora. Eu sei que a sobrecarga é muito grande. Então, chega uma hora, se a gente não se encontrar em algum lugar que nos dê prazer, a gente começa a ficar frustrado, entra depressão e entra uma série de coisas. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, que o ato de liderar, esse workshop liderar, precisa de ter uma sementinha no coração de vocês, de não só estar aqui ou buscar o ato de liderar, de ocupar esse cargo efetivo, não só por você, mas por você ter o prazer e ver outras mulheres também crescendo. Você precisa de ter esse prazer, porque senão você talvez vai buscar outras mulheres, mas você não vai dar sequência, você não vai caminhar com ela. E eu sempre me inspirei, desde quando eu comecei a dar Bela, as meninas que começaram comigo, a Melissa já veio aqui em casa, é da época daqui de casa, a Paty, eu acho que é da época daqui de casa, a Thaís, eu acho que é da época daqui de casa, quando a da Bela era aqui dentro, onde eu gostava de gastar tempo com as meninas. Era aqui na copa da minha sala, muitas vezes eu fazia um café ali, eu recebia as meninas aqui dentro. A gente tinha um tempo de qualidade.
Então, eu sabia o nome do marido, dos filhos, eu sabia o que estava acontecendo. Eu gostava de estar perto, eu gostava de caminhar. Eu entregava a maleta, eu separava 3, 4 horas para me entregar uma maleta no início. Por quê? Porque não era só sobre me devolve aqui o que você não vendeu, eu te entrego aqui o que você quer e tchau e benção. Nunca foi sobre isso. Então, a Dabela começou a se destacar e a essência dela começou por conta desse cuidado, desse tempo que eu gastava, dessa preocupação que eu tinha em entender se essas mulheres estavam bem. Muitas vezes eu me via como psicóloga, ajudando no casamento, ajudando com os filhos. Eu sabia de problemas que estavam acontecendo, a gente estava, muitas das vezes, às vezes, orando, né? Eu conseguia, né, estar mais perto. E daí, por estar mais perto, eu conseguia captar a essência de cada uma de vocês. Só que a Dabela foi crescendo, a Bárbara veio trabalhar comigo, a Bárbara acompanhou muito esse meu processo, só que daí foi crescendo, e a Ju já não dava mais conta de atender uma empreendedora a cada 4 horas, 2 no dia. Precisava de ser 3, precisava de ser 4. O negócio foi tomando uma proporção que eu fui o quê? Me afastando pela correria, né? Pela quantidade de mulheres. E eu fui entendendo que eu precisava de mais mulheres que entendessem sobre esse ato de liderar. Ato de liderar, em primeiro lugar, eu me espelho em Jesus, que é o ato de servir, é o ato de ajudar. Quando eu estou servindo, quando eu estou ajudando, quando eu estou me preocupando com o próximo, estou me preocupando se a Alícia está bem, se não está, se está com um problema com a filha, ou a Simone não está aqui, quando a Simone perdeu a mãe dela, também foi uma situação muito difícil. Quando eu vou entendendo um pouquinho do que está acontecendo com vocês, a gente fica mais próximo, a gente cresce juntos, a gente vai unindo forças. E tem dia que eu vou precisar da Alícia falar comigo, me dar força, e tem dia que eu vou precisar da Dani, em vez de eu estar ajudando, é a outra que está ajudando. Eu acredito muito, gente, nesse fortalecimento de mulheres, nessa união, porque não é todo dia que a gente acorda bem, não é todo dia que a gente está bem, e tem hora que a gente está desanimada, é com o feedback que uma de vocês me dão, que eu animo de novo e eu lembro, é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu não posso desistir, eu preciso continuar dando exemplo, eu preciso, e aí eu vou, e muitas de vocês, vocês não têm nem noção, mas é vocês que me dão coragem para me continuar, para me dar conta, para mim não desistir. É sobre isso. No dia que eu postei, que eu estava... Postei não, coloquei lá no grupo, não sou de colocar no grupo que eu tinha ido para o CrossFit, algumas de vocês me mandando no privado, ai, Ju, porque você foi, eu estou indo, eu fui. E é uma simples foto, um simples movimento, a gente motiva outra mulher. A gente não tem noção do que cada uma está passando dentro de casa, do que cada uma está passando dentro de 4 paredes, às vezes situações difíceis, complicadas, o financeiro, o emocional. Então, caminhar junto é entender que, além de Deus nos guiando, a gente precisa de fortalecer. A Ju não dá conta mais de fortalecer todo o time. Sozinha, caminhar próximo, saber da individualidade de vocês, eu não consigo. Mas se a gente tem, se eu estou em contato mais de perto com minhas líderes, e as líderes conseguem estar de perto das outras mulheres, vocês concordam que a gente vai montar uma rede onde todo mundo está mais fortalecido, está se ajudando, porque é isso que faz diferença dentro do modelo de negócio da Dabela. De novo, e vocês sempre vão me ver falar, nunca vai ser sobre joias. Apesar que a gente está aqui para ganhar dinheiro, eu não estou tapando esse objetivo, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, eu preciso de dinheiro para me manter, eu dependo da Dabela hoje para me manter,
Mas eu entendi que quando eu coloco o outro em primeiro lugar e quando eu ajudo a Raika lá a montar a liderança dela em Brasília, quando eu estou ajudando a Alissa, a Geisa lá no Rio, a Dani em São Paulo, Melissa está desbravando o Amazonas. Quando a gente pensa na quantidade de mulheres que a gente pode unir, crescer e se ajudar, é o que Jesus fez com os discípulos. Vocês conseguem visualizar isso? Entender a dimensão disso? E quando a gente coloca isso em primeiro lugar, o resultado financeiro ele vem. Porque quando eu comecei a dar Bela, eu fiquei, gente, 2 anos só colocando dinheiro na empresa. Só colocando dinheiro. E o Gustavo que vocês veem hoje, ele não entendia isso. E muitas vezes ele achava que eu estava literalmente pagando para trabalhar. Por quê? Ju, você fica gastando tempo com as meninas. Você fica... Eu ia tomar café, eu ia almoçar, eu fazia umas coisas. Mas eu via que eu entendi que o meu chamado, primeiro, era estar perto de mulheres, era a gente se fortalecer, a gente crescer, e o resultado financeiro, ele ia vir. Como ele vai vir? Vocês estão vendo aí algumas líderes ganham 300, 500. Acho que a líder que tem ganhado mais um resultado financeiro atualmente está sendo a Alissa, 1.600, que você ganhou de comissão. Mas é um plantio. Né? Não foi de um dia para o outro. Ela começou ganhando 200, 300, as meninas 500, 600, e assim a gente vai construindo a rede. A da Bela, por enquanto, ela tem autorização para ser binível, mas a gente está em busca em ser trinível e depois multinível. O que significa isso? Hoje, o binível ele é comissionado na primeira geração. Então, por exemplo, a Alissa, ela é uma revendedora direta minha e a Grazi é a indicação da Alissa. Só que a Alissa não ganha nenhum tipo de comissão em cima do time da Grazi, mas quando a gente for trinível, ela vai ganhar comissão em cima do time da Grazi. E a Grazi tem as gerações, então uma ganha comissão em cima das vendas das outras. Vocês conseguem entender isso? Isso é o marketing, isso é o multinível que chama, né? Não é fácil chegar lá, mas a Ju, desde quando ela abriu a da Bela, eu já pensei que eu queria estar lá, nesse formato, mas de uma forma leve, de uma forma que as coisas fossem sendo construídas aos poucos e que a gente ia plantando para poder colher. Então, esse é o objetivo de liderar, é a gente conseguir inspirar outras mulheres, a gente conseguir servir outras mulheres e a gente multiplicar esse desejo do propósito, esse desejo de crescimento, esse desejo de falar para a mulher, olha, você consegue, você dá conta, você tem toda a capacidade do mundo. Aqui a gente entrega habilidades, a gente entrega treinamento, a gente caminha de perto. Ô, meu filho, a mamãe está dando aula agora, tá? Aqui é vida real. Então, é isso aí. A mamãe... O que você quer? Vai. Pode ir. É estratégico a criaturinha. Vem pedir o celular na hora que a mamãe está dando treinamento. É assim. Vai lá e pede seu pai para colocar para você. Então, ô filho... Eu trouxe essa realidade para vocês e fiz questão de vir aqui, porque a gente precisa de ter essa clareza. Vocês precisam de ter essa clareza do que é liderar na visão da Ju. Nunca vai ser, em primeiro lugar, o financeiro. Mas eu posso dizer para vocês com toda certeza que quando a gente colocar o propósito em primeiro lugar, o financeiro ele vem, porque Deus honra. Quando você está estimulando outras mulheres vão vender, vão prosperar e você vai ganhar a sua comissão de vendas. E eu quero que vocês entendam isso, que é o ponto de partida. Porque se isso brilhar os olhos de vocês, fica fácil você falar para outra mulher. Fica fácil você convidar outra mulher para fazer parte do seu time.
Eu sempre convido uma mulher pensando inicialmente nos desafios que ela está tendo. Porque, às vezes, gente, o desafio não é financeiro. Às vezes, o desafio está sendo de tempo, está sendo de cansaço, está sendo uma rotina pesada, que ela, às vezes, ela nem ganha tão bem financeiramente assim, trabalhando fora, no CLT, que com as joias ela ganharia, entre aspas, fácil. Mas, às vezes, a vontade dela de ficar com o filho, de estar mais tempo em casa, ou pelo menos meio período, sabe, de ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente precisa de entender, talvez o sonho dessa mulher é estudar, é ter capacitação, talvez ela não conseguiu, então ela entenda que na Dabela ela vai ter capacitação. Talvez é uma mulher que sempre andou sozinha, que nunca teve outra pessoa que se interessasse por ela, que tem sentimento de abandono, de rejeição, de fraca, de que não consegue nada, e aqui a gente está colocando ela para frente, a gente está impulsionando ela, falando que ela dá conta, palavras de afirmação, isso chama. E talvez ela nunca teve ninguém do lado dela, só teve gente que negativou ela, de todos os estados possíveis, né? Emocional, profissional, sentimental. Então, é a gente entender o que realmente essa mulher está precisando. E talvez é um vazio muito grande que ela sente. E ela está em busca de Deus na vida dela. E a Dabela é uma forma dela se aproximar de Deus, da gente também trabalhar o lado espiritual. Então, talvez vai vir pelo financeiro, sim. Mas quando eu converso com uma mulher, que eu vou entendendo ali a dor dela, o que realmente está sendo um peso, e eu apresento a Dabela, muitos de vocês entraram quando eu apresentava a Dabela de forma individual. Né? Acho que a Cida foi, a Alissa foi, a Melissa foi, a Dani foi. Chegou um certo momento que eu não estou nem conseguindo mais apresentar a Dabela. É raro eu estar apresentando a Dabela. A gente agora as líderes, as embaixadoras que estão apresentando. Mas a primeira coisa que eu faço é pedir a pessoa para se apresentar. Porque quando ela se apresenta, eu vou entender ali o histórico dela, eu vou entender ali as dores, eu vou entender. Então, sempre tem, né, a mensagem que eu vou abordar, que eu mandava no WhatsApp, pedir indicação para amigas de amigas. Talvez a amiga não quer empreender, mas conhece uma amiga da amiga e eu peço indicação. Eu pedia mesmo para poder me ajudar, indicar que eu tinha uma meta de meninas, que eu tinha maletas aqui na Dabela para poder abençoar a vida de outras mulheres. E se ela não conhecia uma outra mulher que poderia estar buscando uma solução financeira, estar buscando mais tempo com os filhos, e na medida que eu ia falando, ela trazendo indicações, e aí eu entrava em contato com a indicação, perguntava, abordava, chamava para uma reunião em vídeo e apresentava a Dabela. Hoje, as empreendedoras, as embaixadoras, elas estão até mais evoluídas do que quando eu fazia, né? Elas já estão perguntando assim, você quer entender um pouco da Dabela, né? O modelo de negócio por vídeo, por ligação, pelo WhatsApp mesmo, por áudio. Elas estão remodelando a apresentação. Mas a minha essência é gastar tempo nessa apresentação. E se a mulher não tem tempo nesse primeiro momento comigo, será que ela vai ter tempo mesmo de vender? Eu fico pensando isso, posso estar errada. Eu estou ainda aprendendo. Mas, poxa, a Cida está afim, quer saber mais. Será que ela não tem ali meia hora, 40 minutos para a gente se conhecer, para ela conhecer a dona da empresa, de eu entender o modelo de negócio, de eu tirar as dúvidas dela? É uma atenção, é um cuidado que eu tenho. Isso me fez estar mais próxima da Cida. Eu consigo olhar no olho dela, eu consigo entender as dificuldades. Foi assim que eu conheci sobre a filha dela, sobre a história dela. E foi por isso que ela foi para a convenção. Se eu não tivesse tido contato com ela, talvez a Cida nem tinha vindo para a convenção. Não foi, Cida? Mas por quê? Porque eu gastei tempo.
Então, é muito importante, e eu ainda acho, e vou bater na tecla, que gastar esse tempo com a mulher, principalmente nesse primeiro momento, você acolhe, você consegue tirar a insegurança, ela vê que é um modelo de negócio diferente. Você abre o microfone, você quer falar, Cida? Você falando, eu lembro que no dia que eu decidi para a conversão mesmo, eu falei para você que eu não iria, né? Porque eu tinha minha filha, que era só eu e ela. Eu lembro que você me mandou um áudio, acho que de quase 9 minutos. Foi falando, foi falando. Nesse dia, quando eu terminei de ouvir seu áudio, eu falei, eu vou. Ainda minha menina falou assim: eu não vou gostar mais da Ju, porque ela tá querendo levar você para longe de mim, mamãe. Eu falei, filha, mas você precisa entender. E minha irmã Cida, você precisa ir, você precisa entender que vai ter gente que vai cuidar dela, vai. E eu decidi, na mesma hora, já pedi o link de pagamento e fiz o pagamento e fui, deu tudo certo, graças a Deus. Foi isso mesmo. Mas por que eu consegui conversar com a Cida desse jeito? Gastei, quando eu quero falar, gente, eu gasto uns 10 minutos mesmo. Porque eu entendi a dor que ela estava ali, que era a distância entre a mãe e a filha. E eu compartilhei uma história com ela. Que a primeira vez que eu fui fazer uma imersão, o Davi tinha 1 ano e 3 meses. E eu fiquei 3, 4 dias fora. Então, e a menina dela era maior, e eu fui contando algumas coisas para ela, contando a minha experiência. Mas por quê? Eu já tinha vivenciado e porque eu gastei tempo com a Cida. Então, a primeira parte aqui, né, a primeira abertura que eu queria trazer aqui, para a primeira abertura de meia hora, era para falar e para tirar as dúvidas de vocês, sobre essa questão de liderar. Porque, na prática, eu quero trazer ideias para chamar a empreendedora, ideias para engajar o grupo, ideias disso, ideias daquilo, mas se a gente não entende a essência, essa chavinha de liderança, ela não vira. Então, primeira coisa que eu queria era falar. Quer falar, Melissa, sobre isso? Levantou a mão? Uma coisa assim que me marcou muito dentro da Bela foi justamente esse impacto, porque eu sou desde quando eu tive minha primeira filha, há 12 anos atrás, que eu tenho isso na minha mente de ganhar dinheiro e ficar em casa para cuidar da minha filha. Então, eu já vendi tudo nessa minha vida. Só não vendi o corpo e a mãe, porque não deu, né? E não pode. Mas eu nunca vi um modelo dentro desse meio todo, onde eu já vendi outros tipos de joias, aqueles que vinha naqueles panos, né? Já vendi perfume, já vendi roupa, e nenhum deles traz esse impacto de acolhimento, de instrução, que você sempre se preocupou em trazer, até quando a gente ia mesmo lá fazer a entrega das joias, né? Você perguntava, você falava. A Bárbara também, eu tenho muito, assim, foi muito importante, né? Vem sendo muito importante, porque ela sempre me deu apoio, né? E uma das coisas, assim, que eu posso dizer que foi muito, muito importante, né? Que todas as vezes que eu falava pro meu esposo assim, amor, esse mês eu vou lá na Bela, vou fazer meu acerto e vou entregar a maleta. E aí eu chegava lá, começava a conversar com a Ju, começava a conversar com a Bárbara, com as meninas, e aí isso ia me renovando, e eu voltava de novo, meu marido ia me buscar no carro, e ele falava assim, nossa, você já trouxe de novo a maleta, você não falou que ia entregar? Aí eu falei, não, mas esse mês eu vou conseguir. E eu consegui, e tinha meses de altos e baixos, mas isso sempre foi uma motivação, esse modelo. E eu quero levar isso, né? Eu quero levar esse modelo de escuta, de entrega, que me marcou muito. É sobre isso. O que eu vejo no mundo, que eu estou ligada com empreendedores e empresários do mundo de semijoias? As revendedoras é só um número. Então, eles tratam muito
E eu fico muito incomodada com isso, sabe? É mais um número entrando, mais um número saindo, e eu não consigo enxergar. Para mim, liderança, o que a gente faz não é um cargo, é uma missão, é um propósito que Deus está dando nas nossas mãos de multiplicar, de ajudar. E toda hora que a Melissa chegava aqui e queria desistir, é porque é normal, gente. Vai ter dia que vai desistir, porque tem hora que é pesado, como qualquer trabalho, tem hora... É trabalho. Vender é trabalho. Então, se você não está vendendo, se você não está tendo resultado, se você não está tendo ânimo para apresentar, se você não está tendo ideias, o que é mais fácil? Abrir mão. Você não pode abrir mão de filho. Você não pode abrir mão do marido. Você não pode abrir mão das coisas da casa. O que a gente quer abrir mão? Daquilo que é mais fácil eu abrir mão. Então, eu vou abrir mão de vender as semijoias, eu vou abrir mão da academia, eu vou abrir mão da dieta, eu vou abrir mão daquilo que eu posso abrir mão. E assumir o que eu tenho que ficar. Né? Então, eu sempre trouxe isso. A gente vai ter dias maus, dias bons, meses bons e meses maus, mas saber que a gente está aqui para a gente crescer, para a gente se unir, para a gente juntar força. E é isso que eu penso que as líderes precisam de propagar, precisa de levar, precisa de brilhar os olhos de outras mulheres. Então, eu penso que se você está aqui, você não está aqui à toa hoje. Porque, em primeiro lugar, Deus já acendeu dentro de você a chama de liderar. E talvez o peso da palavra liderar, tem às vezes algumas vezes que falam para mim, Ju, eu quero só indicar, mas eu não quero liderar. Por quê? Talvez a palavra ser líder é um peso, você acha que é algo que não é para você, que você não dá conta, que você não sabe liderar. Existem vários tipos de líderes. Existem os líderes mais entusiasmados, mais emocionais, mais diretos. Eu acho que cada uma de vocês vai ter um jeitinho de vocês, mas a maior liderança é a liderança de inspiração. A pessoa vai inspirar em você. Ele vai inspirar no que você está fazendo, no como você está fazendo. Ela vai falar, cara, se a Melissa consegue, eu também consigo. Se a Dani consegue, eu também consigo. Se a Cida consegue, eu também consigo. E é assim por diante. Então, por isso que eu chamo, às vezes, muitas das vezes, vocês para poder vir falar aqui na Universidade da Dabela. Por isso que eu vou trazendo mais pessoas, não só a Ju, para vocês verem se ela consegue com 3, igual aquela menina, a Maria Luísa, ela nunca participou das Universidades da Dabela no ao vivo. Mas ela assiste todas no gravado. Ela me manda, ela tira dúvida. Ela assiste quando ela está fazendo almoço, todo dia. Com 3 meninos, o marido vive viajando. Eu olho para ela, eu não sei como que ela dá conta. Aí você fala, se ela dá conta, eu dou conta. Então, é sobre isso. Tem muitas meninas que não assistem aqui no ao vivo. O ao vivo legal é que a gente tem essa troca, a gente olha, né, uma para a outra, a gente tira dúvida, a gente interage. Mas muitas meninas assistem no ao vivo. Tem umas 3 que assistem na madrugada. A Leliana é uma que eu sei que eu posso falar o nome dela. Vive me mandando. Ou ela está lá para meia-noite, 1h, mandando mensagem, ou ela está de manhã cedo, 5, 6 horas da manhã, me mandando mensagens sobre os treinamentos. Então, não é sobre... isso me ajuda, isso me inspira a continuar. Então, as pessoas vão ver em vocês resultado. E por que eu estou falando de resultado e de inspiração? Porque quem vocês forem chamar para fazer parte do time de vocês, as pessoas precisam de ver resultado em vocês. Então, é a hora que você está postando, que você está publicando, que você está falando que você vendeu, que você ganhou uma premiação, que você ganhou um reconhecimento. Isso faz com que a pessoa olhe para você e fale, cara, a Grazi alcançou, a Miriam alcançou, foi para a convenção. Vocês podem postar a fotinha da convenção o ano inteiro. Porque isso traz, não é toda empresa que traz convenção, premiação e trazem um movimento. Por isso que eu liberei para vocês todas as fotos do evento no Drive, que vocês podem usar e abusar de baixar, de publicando aos poucos, pelo menos uma vez por mês, lembrando que aqui a gente tem esse movimento. Quando a gente está tendo treinamento, publicar,
que a gente está tendo treinamento, as pessoas precisam de ver. Primeiro, elas veem por imagem, depois elas veem por resultado mesmo. Nossa, como que a Cida mudou, a Cida até viajou, não viajava mais. A Cida... Você já saiu do seu trabalho, Cida? Já, Ju, saí desde Já. outubro. A Cida saiu do trabalho dela, está vivendo só de semijóias. Como que ela está fazendo isso? É por resultado. Curioso. O povo fica curioso. Você falando aí da empresa, a Adriana, que é do meu time mesmo, ela ficou encantada com a convenção, viu, Ju? Ela trabalha, acho que mais de 10 anos na Riachuelo. Ela falou assim, gente, eu trabalho tantos anos na Riachuelo, nunca fez um evento desse. Ela ligou para minha cunhada, que é prima dela aqui, e falou assim que a gente deve guardar um dinheiro para participar de um evento desse, que foi maravilhoso e que ela vai juntar dinheiro para ir todas as vezes. Ai, que bom, eu fico feliz. E ela acabou de entrar na Dabela, né? Ela já entrou vindo para a convenção, igual a Raika, já entrou vindo para a convenção também. É sobre isso. Esse é o nosso diferencial. Porque senão a pessoa vai entrar, ela vai ficar 2, 3 meses, ela vai sair, que é o que acontece, gente, na maioria das empresas. Porque é só mais um número. Eu não estou preocupada com quantidade. É lógico que a empresa tem que ter meta? Tem. A gente tem que ter foco em crescimento? Tem. Mas a gente tem que preocupar com profundidade. Porque também ter muitas com pouca profundidade vai desgastando. Então, era outro ponto que eu queria falar também aqui sobre líder. Eu já andei conversando um pouco disso com a Dani, com a Alissa. Acho que com a Grazi eu não cheguei a falar muito sobre isso, porque às vezes a gente vai convidar muitas mulheres, elas vão chegar, mas nem todas estão preparadas para ficar, para continuar, para sair da zona de conforto. Então a gente precisa de ter essa clareza. Tem gente que não quer, e está tudo bem. A gente vai até onde a gente consegue, mas tem pessoas que não querem. A zona de conforto está desconfortável, mas ela quer continuar ali. Entende? E tem a ver também com uma programação mental. Nem todo mundo acha que ter mais... Vocês já viram pessoas falam assim, se eu ganhar R$2.000 para mim tá bom, é suficiente, eu não preciso de mais. Realmente, será que não precisa de mais? Será que você não poderia dar mais conforto para você, para sua família, até para ajudar o próximo, pai, mãe, e etc. Então, a pessoa, não, Ju, tá bom, do jeito que tá bom, assim tá bom. Isso chama mediocridade. É a vida medíocre, é mais ou menos, é médio. Então, você aceitar uma vida mais ou menos, isso não é nem de Deus, porque isso é conformismo. E nós não estamos aqui para sobreviver, a gente está aqui para viver e viver uma vida abundante. Então, a gente precisa alimentar o nosso cérebro com essa informação o tempo inteiro. Porque, senão, vozes que as pessoas falam, eu falo que o meu tic-tac conversa o dia inteiro. É um lado positivo, o outro lado negativo. A Raika, é psicóloga, ela pode dar uma aula disso aqui para nós, hein? Sobre essa luta interna, eu vou ou não vou, desde a hora que você acorda, né? Você põe o despertador ou não coloca, né? Para ficar mais um pouquinho na cama. Eu vou fazer atividade física, eu não vou. Eu vou apresentar minha maleta, eu não vou. Eu vou atrás de mais clientes, eu não vou. Então, a gente trabalha isso o tempo inteiro. Isso é muito doido na cabeça da gente. Então, se a gente não tem uma inteligência emocional, e cada vez mais eu vou trazer para vocês sobre inteligência emocional, é isso que faz a gente continuar, é isso que faz a gente continuar tendo foco, é ter meta, conseguir bater meta, fazer um planejamento. Tá aqui, ó, começa primeiro aqui. Em dezembro, eu tenho 2 aulas que eu vou dar para vocês. Uma vai ser sobre produto. Faz tempo que eu não trago aula aqui sobre produto para vocês. Fazer um check-up, assim, de cabo a rabo. Tem muitas meninas novas, nem todo mundo assistiu tudo lá da Universidade da Dabela. Então, nós vamos sentar e fazer um check-up de produto. E o outro, a gente vai fazer o nosso quadro de sonhos online. Eu fiz isso recentemente num aplicativo, amei, e nós vamos fazer isso junto.
porque isso também traz a gente começar o ano de 2026 já num outro patamar visual. Porque primeiro a gente enxerga para depois a gente construir aquilo que a gente quer. Eu vou deixar, tá, a Melissa e a Alissa falar. Então, eu vou concluir aqui para que vocês possam falar. Então, vai ter mulheres que vão decolar. E vão ter mulheres que a gente vai remar uma légua com elas. Mas você vai ver que ela não está dando retorno, que ela não quer ir, que a gente tenta. Entanto que eu trouxe a mentoria de venda justamente para a pessoa não só falar comigo, mas falar com a Dani. Mas como tem as líderes, ela pode tentar falar com a líder, né, a Alissa, a Grazi, a Simone, mas ela pode fazer uma mentoria individual com a Dani, fazer comigo. Agora, a gente vê que não está rolando, deixa ela aí. Não tem problema, fique em paz em relação a isso. É isso que eu quero dizer para vocês. Né, a Alissa teve uma experiência... Pode falar, Alissa. Eu ia contar da sua experiência. Pode contar a experiência, depois eu finalizo. Não, eu ia contar a sua experiência. Meninas, boa noite. O que a Ju complementou aí sobre não é para mim, e eu posso falar não, e é natural. Hoje aconteceu uma situação de uma pessoa que me chamou e comentou comigo, vender é difícil. Eu vejo você postando, eu achei que era fácil. Eu vejo você feliz, sorrindo, eu achei que era fácil. Porque quem está do outro lado tem essa impressão que foi fácil para a Cida sair da cidade dela, deixar a filha, foi fácil para a Alissa. O meu primeiro desafio, gente, foi a Expo Cristã. Eu nunca tinha ficado longe da minha filha. Eu chorei no ônibus, chorei lá, vivi momentos extraordinários de acordar 3h03 da manhã, uns 5 dias. Coisa que eu não tenho hábito de acordar de madrugada. E era um propósito maior, não era só eu estar ali. Então, quem está vendo de fora, julga sim que é fácil. E aí, na hora que dá o sim, fala, vai ser fácil, eu vou postar e vai chegar cliente aqui transbordando. E não é. E aí, na primeira dificuldade, no primeiro mês que já não atingiu a perspectiva, muitas das vezes vai falar, eu vou desistir. E o papel do líder é o quê? Conversar e orientar, que fácil não é. É um trabalho duro, árduo, que tem que acordar cedo, postar, trabalhar, buscar cliente, fazer uma cartela nova de cliente, porque o que comprou o mês passado possivelmente não vai comprar esse mês novamente. Então, você tem que estar bolando estratégia, buscar brinde, buscar o que dá para fazer de promoção, dá para fazer um Black Friday, não dá, um voucher de indique e ganhe. Então, tua cabeça fica ali a todo momento. E sem contar, que é o que a Ju falou, o que é mais fácil? O que dá para a gente desistir? Dá para eu falar assim, hoje eu não vou ser mãe da Isis? Não dá. Mas dá para eu falar, hoje eu não vou vender da Bela e vou fazer qualquer outra coisa? Dá. Então, o que eu percebo é que às vezes as pessoas têm a percepção que tá tudo fácil, tá tudo lindo, e não tá tudo fácil, tudo lindo. E o que a Ju comentou, eu até falei lá na convenção, tem algumas meninas do meu time que me mandam bom dia todos os dias. E são aqueles bons dias que me reerguem, que me deixam de uma maneira mais fortificada com Deus, para que eu não posso desistir. Elas vieram através do meu sim. E eu, para indicar alguém, gente, sabe o que eu faço? Eu peço para Deus discernimento de que me mande uma mulher que em algum momento passou na minha vida e que queira viver a transformação da Bela. E quando eu faço nesse formato, gente, Deus abençoou de uma maneira que vocês não têm dimensão. Quando vocês forem convidar alguém, pensem em alguém que vocês já trabalharam, já estudaram, já viveram em algum momento da vida de vocês, e que sejam mulheres que tenham o mesmo objetivo que vocês, e que tenham os princípios da Bela. Vocês podem ter certeza que aí vai ser o casamento perfeito. É isso que eu gostaria de compartilhar, Ju, e que a jornada não é fácil, mas que muitas das vezes quem está do outro lado acredita ser fácil. E é uma ilusão, gente, porque jornada nenhuma é fácil, né? Trabalho nenhum é fácil. Para ter resultado, tem que trabalhar. Mas as pessoas acham que é fácil, que é só postar que dá resultado. Eu lembro a primeira live que eu fiz, que eu não vendi nada.
Eu fiquei tão... Só tinha as meninas da Bela. Só tinha as revendedoras. Eu falei, gente, eu vou fazer uma live para ver como que é, eu nunca fiz. Eu vou ser o exemplo. Meti a cara e fiz. Quem tinha lá? Só as minhas revendedoras, que obviamente não ia comprar nada. Mas nós ficamos lá, eu e Bárbara, com umas 3 horas em pé, oferecendo peça e tudo mais, porque você tem que começar a fazer. Tem que começar a destravar. Depois eu entendi que a melhor forma de eu vender, eu, Juliane, pelo meu jeitinho, era pelo grupo do WhatsApp. Pelos grupos do WhatsApp, eu vendo bem. Por live, não deu certo para mim. Mas cada uma vai desbravando. Tem meninas que faz live. Melissa, você levantou a mão, você quer contribuir? Não, acho que estava sozinho aqui, desculpa. Então tá. Marina, você levantou a mão? Levantei. Boa noite, né? Primeiramente, Boa noite. eu queria honrar a vida de todas nós aqui, né? Honrar a sua vida e de todas as mulheres. 10 para as 9 da noite nós estamos aqui, né? Eu queria, Ju, que você comentasse a sua experiência sobre o grupo nessa Black Friday. Porque eu penso futuramente fazer um grupo secreto, tipo um bazar secreto, com as minhas clientes, né? Os leads, né? Aqueles clientes em potencial. E aí eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua experiência. Então, quando eu comecei a dar Bela, eu fiz um grupo, tinha pouquíssimas revendedoras, fiz um grupo com amigas, mulheres da igreja, enfim, que estão ainda, algumas ainda estão no grupo oficial do da Bela hoje. Ali eu ia postando toda semana, falei, meninas, chegou coleção nova, eu postava foto do jeito que dava, com o valor. Eu nunca sou de colocar o valor inteiro, né? Então, hoje, vocês podem parcelar com parcela mínima de R$50. Então, eu sempre ponho 3 vezes de tanto. Eu sempre ia fazendo desse jeito, filmava, enfim. Na medida do tempo, eu fui perdendo um pouco o grupo por conta de tempo mesmo, de estar ali postando. Antes eu era mais ativa no grupo. E outra, antes eu não deixava nenhuma revendedora entrar no grupo. Olha que pensamento pequeno, né? Depois eu convidei todo mundo para entrar, para ver o que eu estava fazendo. E para vocês poderem copiar o que eu estava fazendo e reproduzir, né? Eu vejo que tem muitas meninas muito mais ativas no grupo. Vamos falar de Black Friday. Foi a primeira vez que eu fiz uma Black Friday. Quem está aqui na da Bela sabe que há mais tempo eu faço outlet em janeiro. Mas Black Friday nunca fiz. Nesse modelo de grupo que eu fiz agora, eu nunca fiz. Vendeu bem? Vendeu. Algumas meninas eu falei para poder pegar as próprias fotos, não colocar o valor que eu tinha colocado, colocar o valor real da peça e comprar com desconto com a gente e vender pelo preço original. Teve meninas que aumentou o preço original. Então, por exemplo, se o preço da peça era R$200, ela colocou lá que era 250, vendeu por 200, comprou comigo por 120, 150, sei lá. Tem uma empreendedora, Poliana, de Belo Horizonte, não sei se ela está fazendo isso ainda. De 2 em 2 meses, ela faz, tipo, o bazar dela. Ela pega as peças da Bela, ela aumenta o valor e coloca com desconto o valor real. Então, as clientes acham que está tendo desconto, mas, na verdade, é o próprio valor da peça. E ela sempre meio que faz isso quando ela está perto de devolver a maleta para mim. Devolver as peças. Porque se não vender, porque não vai vender mesmo, ela devolve e pede uma remessa nova. Até para a cliente também não ver o preço original da peça. Então, teve uma vez que a gente fez uma reunião em Belo Horizonte, que ela contou o que ela estava fazendo. Falei, caramba, como é que você arquitetou isso tudo? Mas ela estava vendendo nesse formato. Eu tinha mês que ela vendia muito e mês que ela não vendia quase nada. Porque as clientes dela estavam viciadas no mês que ela fazia
o bazar, acho que era bazar que ela chamava. E acabam que compram pelo emocional também, né? A própria palavra bazar já faz com que a pessoa, né, se sinta ali, eu tenho que aproveitar, não posso perder. Eu já fiz uma vez esgotado, últimas unidades, peça única. É o senso de escassez. É o senso de escassez, exatamente. E em janeiro, então, a gente pode se preparar, porque vai ter um outlet. Como é que vai funcionar? Então, normalmente, eu faço outlet, eu coloco Já fiz 2 modelos de outlet, Marina. Esse janeiro eu não defini ainda. Já fiz como eu fiz agora a outlet, igual eu fiz a Black Friday, que eu coloco no grupo e vou liberando. Porém, não fiz nada específico para vocês, empreendedoras, a não ser quem pegou as fotos e já foi vendendo. E a gente já fez colocando uma etiqueta na peça, de 30%, de 20%, de 15%. E aí a gente montou um painel, só que na época a maioria das empreendedoras eram aqui de Ribeirão, então elas vinham aqui, escolhiam as peças que estavam etiquetadas, levavam. E aí tem que ter uma mega organização, porque no romaneio vai o preço original que está no sistema, daí você tem que guardar a etiqueta para a gente poder ver a tag que estava. Acho que teve grupos que a gente tirou foto de todas as peças que ela estava levando e colocou no grupo. E aí a da Bela foi crescendo e eu desanimei de fazer desse jeito, porque deu muito trabalho da outra vez, mas muito trabalho mesmo para jogar no sistema de desconto de cada peça, depois conseguir fazer o acerto. Foi uma novela para a gente fechar, que eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou fazer desse jeito. Mas é uma possibilidade. E tem a questão também do operacional, né? Você ainda está com a falta de funcionário? Não, a gente contratou a Júlia e a Anitta, que vocês conhecem, quem estava lá na convenção, conheceu as duas. Elas acabaram de entrar, não tem nenhum mês. A Júlia entrou 3 dias antes da convenção. E a Anitta entrou 1 semana antes da convenção. Só que a Anitta é uma empreendedora nossa. A Anitta é uma revendedora nossa que está trabalhando agora com a gente. Elas estão ainda numa fase de adaptação, mas pelo menos nós conseguimos contratar 2 meninas. Aí nós estamos no seguinte, a Tatiana está cuidando só de quem é de correio, e a Anitta cuidando só de quem é presencial, e a Júlia está como um suporte interno junto com a outra estagiária também, né? A ideia, gente, é que a Júlia seja uma pessoa que ajude vocês a vender. Então, ela vai começar a liberar mais fotos de peças que tem no showroom para vocês poderem vender, criar mais material, me ajudar na universidade. Enfim, eu estou ainda traçando algumas estratégias para ela poder me ajudar. Mas a ideia é essa. Já são 8h58. O meu intuito é, até dia 10 de dezembro, estar caminhando de perto com vocês, esse grupo. Todas vocês já estão no grupo Liderar 1, que a Dani montou? Tem ninguém fora não, né? Por quê? Porque eu quero ajudar vocês nesse percurso. Então, eu já separei o material que eu vou estar mandando lá naquele grupo Liderar. Eu acho que não faz sentido eu estar colocando lá no grupo geral. Eu vou colocar o último aviso, que quem ainda quer ser líder, vou mandar na lista de transmissão, então vocês vão receber a mensagem. Para que a gente comece agora, eu quero começar a cuidar de quem quer ser líder. Porque se eu cuido de vocês, a Dani está me ajudando nesse objetivo, vocês vão conseguir cuidar do próximo, de quem vocês estão captando, tá? Eu coloquei aqui quais são, na minha visão, as responsabilidades da liderança, né? Primeiro, vocês já entenderam, esse acolhimento, acompanhar essas mulheres de perto, cada uma com o seu jeitinho, mas pelo menos uma vez por semana, vocês terem um contato, mandar o WhatsApp, saber se está vendendo, se não está, se está precisando de ajuda, se gostou ou não gostou das peças, colher feedback. Gente, feedback bom é ótimo, feedback negativo, ele é construtivo para o negócio. Então,
se alguém está trazendo um feedback, traz para mim. Porque isso faz com que a gente melhore a ponta de cá. Se eu não fico sabendo os BO que estão dando, concordo que eu não vou conseguir melhorar as coisas que estão aqui? Então, não tenha medo de trazer isso para mim. Oi, meu filho. Oi, gente, até um parêntese. A minha plaquinha foi por conta dos feedbacks que eu amolo a Ju direto, hein? A Alissa traz muito feedback. E isso a gente vai melhorando. Não é tudo que eu consegui atender, mas eu vou melhorando no decorrer do que eu posso. A Dani também me traz muito feedback e eu vou melhorando. Eu acredito que o líder, ele precisa de ser a pessoa que motiva. Não é todo dia que a gente está motivando, né? Não é todo dia que a gente está rindo e feliz e saltitante para motivar. Mas você precisa de estar motivando essa mulher. Muitas das vezes eu não estou bem para motivar, mas quando eu estou motivando alguém, eu acabo me automotivando. É impressionante. Às vezes, quando eu estou falando para alguém, serve muito mais para mim do que para a pessoa. Então, entenda que, às vezes, você não está afim de motivar, mas ao preparar uma mensagem de motivação, ou um áudio de motivação, ou você está buscando um vídeo motivacional, seja o que for, a primeira pessoa impactada vai ser você. Então, isso muda o olhar. Outra coisa, celebrar pequenas vitórias. Quando a gente comemora cada passo que essa mulher está dando, essas pequenas vitórias vai dando força para ela continuar caminhando. Se ela vendeu no mês 500 e no outro mês vendeu 550, é motivo de comemorar. Ela deu um percentual de aumento ali, de 10%. Então, assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo uma jornada, que a gente vai fortalecendo, que a gente vai se aproximando. Se essas meninas forem da sua cidade, marca um café, igual a Regina já fez lá em Brasília, marcou um café com as meninas de Brasília. Então, vai pensando coisas para que você fique perto do seu time. É isso que vai fazer diferença no fritar dos ovos. Pode ter certeza, não é dinheiro. O que faz diferença é essa mudança, essa transformação que a gente vai fazendo. Se vocês derem um chat GPT, tem várias ideias de vendas, várias frases motivacionais, várias coisas. Hoje em dia está fácil, entre aspas, fazer isso. Então, uma vez por semana, você dá a ideia de venda, você pensar, trazer e pesquisar a estratégia. A Dani sempre tem publicado isso no grupo. Todo mundo que fez mentoria com a Dani está naquele grupo. Filho, só um minutinho. Daqui a pouco, mamãe. Mulheres que brilham, né? Mulheres que brilham. Ela traz ideias ali, ela coloca fotos. Então, vocês podem ir trazendo isso como inspiração para fazer para o grupo de vocês. Assim que você já tem 2 pessoas, já pode montar um grupo. É você e mais 2. E ali você vai alimentando. Porque às vezes a pessoa vai olhar o seu grupo e não olha o grupo das empreendedoras no geral. Ô, Ju, isso daí... desculpa, nem levantei a mão para falar. Pode falar. Isso daí é algo tão real. Eu até tinha falado para a Dani, né? Eu disse, Dani, eu vou tirar uns grupos aqui. E acabei... Meu telefone estava, não sei, assim, surrado de grupo. Tinha grupo de tanto jeito que... Tinha grupo da igreja, tinha grupo de não sei o quê, tinha grupo disso aqui. Tinha grupo de todo tempo, tudo que era grupo. E aí, ele deu um pane, acabei saindo de uns grupos pelo celular mesmo. E nem voltei naquele das mulheres que brilham. E eu percebi algo nesse meio termo surreal, assim, né? Que a gente só consegue ver quando a gente está fazendo isso. Que não adianta você lançar alguma coisa num grupo grande que as mulheres não estão nesse mesmo propósito. Naquele grupo das mulheres que brilham, até peço para a Dani me pôr de novo, porque ali eu vejo que tem mulheres que estão no mesmo propósito. Você joga alguma coisa, fala assim, nossa, é isso mesmo. E aí outra já joga outra melhor do que aquilo que você fez. E não é para aparecer, mas é para a gente agregar. E eu falo, nossa, caramba, esse aqui tá melhor que o meu, então vou usar esse. Entendeu? Então, assim, isso é um pensamento que eu estou buscando para levar dentro da minha perspectiva de liderança.
de um crescimento aonde eu consigo montar esse grupo para a gente unir forças e fazer essa estratégia de sempre buscar trazer algo melhor para dentro do grupo, né? Não, é uma competição, eu vou ser melhor que você, eu tenho que ganhar a plaquinha do ano que vem, então eu não vou te dar nenhuma estratégia para te ajudar, não. Eu quero crescer e você também vai crescer. Exato, é isso aí. A ideia é essa, Melissa. Se todo mundo cresce, você vai crescer como líder. Você vai se destacar, você vai ter resultado. E não adianta, gente, o que a gente faz volta para a gente. Uma segunda coisa que eu queria colocar para as líderes é dar meta. Gente, nada nessa vida funciona sem um foco e sem uma meta. Eu vou fazer com vocês a aula da visualização dos sonhos, e o próximo passo de você visualizar sonho é você ter meta. Então, o que eu preciso fazer hoje? Quanto maior é a meta, mais distante fica para poder alcançá-la. Então, eu sempre falo para ter metas diárias. E isso ajuda a gente a ter resultado. Se eu preciso vender R$100 por dia, cara, eu já vendi R$100 por dia, sucesso. Eu mostrei minha maleta uma vez, 2 vezes, mandei foto, seja o que for, bati minha meta, fico tranquila, eu pego a outra coisa para fazer. Eu lembro que eu tinha feito, acho que uma conta que se vendesse, acho que R$200 ou R$250 de segunda a sexta por dia, batia 5 mil no mês. Eu acho que a conta é mais ou menos essa, acho que se vender 250 durante 5 dias, dá 1.250, 2.500 4 semanas. Se você vender 250 por dia, durante 5 dias na semana, você não precisa de trabalhar sábado e domingo, já que sábado e domingo a gente vende mais, né? Você vai falar, vou trabalhar 5 dias por semana e minha meta é vender 250. Você foca nisso. Fez isso, parte para outra coisa. E uma outra virada de chave que eu já dei e vou repetir às vezes, quando a gente é líder, a gente fica assim, eu vou captar pessoas ou eu vou vender? Começa a dar um bizinho na cabeça, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Divide. Talvez 2, 3 dias na semana você vai vender. E mais outros 2 dias você vai focar em captar. Ou divide por semana. Essa semana vai ser a semana que eu vou fazer captação de meninas. Eu vou focar, eu vou pegar a lista do celular, eu vou olhar nos grupos, eu vou focar a minha mente em captar essa semana. Então, talvez 2 semanas do mês você vai focar em captar, e 2 semanas você vai focar em vender. Talvez início de mês é bom vender, porque as pessoas estão com mais dinheiro. Talvez final de mês, que a pessoa está precisando de dinheiro, captação é uma boa. Não sei. Vai depender de como cada uma vai trabalhar. Mas a líder, eu já percebi, tem umas líderes que começam a tornar líder e diminuir as vendas. Por quê? Porque o foco começa a ser em liderar e aí tira o foco na venda, só que ela precisa de ter resultado também. Então, você se posicionando em captar, organiza sua agenda para você ter focos em períodos diferentes. Isso faz ter uma produtividade maior. E até para você não confundir também rede social, não confundir comunicação. A pessoa não sabe se você vende, se está captando. Então, quando você divide por tempo, né, divide por semana, é legal, porque aí a pessoa entende mais ou menos, dá tempo para a pessoa absorver isso. Então, queria falar sobre isso, depois eu vou gastar mais tempo. Mas a virada de chave de liderança, entre 1000 coisas que eu poderia falar hoje, é sobre relacionamento e propósito. Porque isso é o que vai ativar ali o nosso resultado. Por último, eu quero falar hoje como que está funcionando as indicações. Vocês podem mandar link de indicação do aplicativo para a pessoa se cadastrar. Esse é um passo. Se a pessoa falou que ela se cadastrou, vocês precisam de avisar ou a Dani, ou a Bárbara, ou eu, para que a gente já olhe no sistema como é que está o cadastro dela. Porque esse cadastro que todo mundo faz, gente, querendo ou não, ele é uma avaliação também de perfil.
Então, eu preciso te dar um feedback. Ó, Cida, você mandou uma indicação, mas ela não está dentro do perfil da Bela. Eu preciso de falar isso com a Cida antes de chamar a indicação dela para apresentar. Entende por que é importante? Então, a Cida indicou a Ana. A Ana foi lá, baixou o aplicativo, fez o cadastro, preencheu. A Cida precisa falar, Bárbara, eu indiquei a Ana, ela fez o cadastro, dá uma olhada no perfil dela para mim, ver se está aprovado ou não, para a gente ir para o próximo passo. Então, vocês vão falar, a pessoa deu sim, ela está interessada, você fala, olha, a gente trabalha, tem alguns passos até você pegar a maleta. O primeiro passo é você preencher o cadastro. Ok, o primeiro passo está ok. Então, agora a gente vai para o próximo passo. Eu vou te apresentar o modelo de negócio da Bela. Você já vai direcionada para esse próximo passo. A gente já sabe, ali dentro do perfil dela, até como a gente pode apresentar. Por que eu estou falando isso? Porque já apareceu meninas que fizeram cadastro com documento falso, meninas que não tinham condição nenhuma de eu dar uma maleta, porque estavam devendo horrores, mais de 500 mil, era uma pessoa fraudulenta. Então, eu não posso falar para a Cida, a Ana é fraudulenta, eu não posso fazer isso até por questões de proteção de dados. Mas eu vou falar, Cida, a Ana não está dentro do perfil da Bela. Então, o que eu posso oferecer para ela é um modelo de negócio atacado, ou quando o modelo de influenciadora estiver funcionando, a gente oferecer um modelo de influenciadora que ela vende pelo link. Mas a gente vai ter que falar, olha, você foi aprovada pelo modelo de negócio atacado ou influenciadora. Mas eu não vou falar para ela que ela não foi aprovada. Então, é muito importante, é muito delicado, porque a gente trabalha com consignado. Então, se não for aprovado, eu não consigo entregar essa maleta para essa pessoa. E documento falso, gente, teve uma situação que a pessoa se cadastrou, era indicação, e ela se cadastrou com um documento que dentro do sistema já tinha um cadastro com outros 4 CPFs diferentes. Então, assim, às vezes a gente está indicando e a gente nem sabe quem é. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então, eu preciso de ter esse jogo de cintura com vocês. E eu preciso da ajuda de vocês. Então, a Cida indicou a Ana, fala com a Dani, fala comigo, ou fala com a Bárbara, a gente vai olhar no sistema, vai ver para a gente ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Apresentar o modelo de negócio. Nem todas vocês ainda estão aptas para apresentar o modelo de negócio. Então, uma das embaixadoras vai apresentar o modelo de negócio junto com você, para preparar você para poder apresentar, até você estar apta a apresentar o modelo de negócio. Apresentou, a pessoa falou, sim, o que a gente vai fazer? A gente monta o grupo dela no individual. Sabe aquele grupo que todas vocês têm com a da Bela? Coloca o meu contato, coloca o contato da Bárbara. A gente vai passar essas mensagens para vocês fazer tudo isso. Eu estou montando o manual da líder para poder dar isso mesmo no manual para vocês. Depois a gente monta o grupo, ali a gente fala que ela está aprovada, ela manda documentação, aí ela vai para o próximo passo, que é fazer o pagamento, e o último passo, que é o envio da maleta. Então, a gente sempre fala sobre passos. Olha, você vai para o próximo passo, o primeiro passo, para o segundo passo, para ela entender que tem uma sequência, que tem uma organização. E assim que essa pessoa recebe a maleta, ela precisa fazer uma mentoria de vendas, uma mentoria com a Dani, uma mentoria com você, que é líder junto com a Dani. A Dani vai começar a preparar vocês, a gente vai também criar o material da primeira mentoria que a gente dá quando a pessoa recebe a maleta. Ela se sente segura, ela não sabe por onde que ela começa, ela se sente perdida, ela já tem dificuldade até de conferir o romaneio. Por mais que a gente dá um monte de informação, não é a hora que a gente recebe a maleta que vem uma chuva de dúvidas, que você fica, e agora, por onde que eu começo? Às vezes você assiste lá na Universidade da Bela, as minhas aulas lá no início, mas parece que dá um branco. Então, esse primeiro contato é muito importante, a gente estar junto nisso, né? A marcar a mentoria de vendas, e ali você vai começando esse acompanhamento.
Para quem está começando, esse acompanhamento semanal, ele é muito importante. Depois, ali, até os primeiros 3 meses, que é os primeiros 90 dias de experiência que a gente fala, e não é à toa esses 90 dias, é porque os primeiros 90 dias é a hora que a pessoa está ainda em fase de adaptação. Então, se os primeiros 3 meses você acompanha essa pessoa bem, depois você pode começar a acompanhar ela de 15 em 15 dias, né? Você vai soltando, porque a pessoa vai tendo mais autonomia, daqui a pouco ela está sendo líder também. Então, e aí ela vai crescendo, ela vai se sentindo confiante. Então, esses primeiros 3 meses, na minha opinião, são os primeiros meses mais importantes da captação. Era isso que eu queria trazer. A Dani, você levantou a mão, você quer falar? Que você estava falando sobre captação. Hoje eu coloquei lá nos meus status o bônus de liderança e logo em seguida eu fiz um convite. De uma forma bem simples, eu só escrevi se a pessoa queria ganhar uma renda extra ou se ela conhecia uma pessoa que queria ganhar uma renda extra. E eu tive retorno de 2 pessoas. Então foi uma forma assim bem simplificada mesmo. Postei um resultado e logo em seguida lancei o convite. Então, vocês também podem estar fazendo isso. Quem é líder ou quem está se tornando líder, colocar algo sobre empreendedorismo e logo em seguida lançar o convite para a pessoa. É uma forma de captação também, de uma forma bem simplificada. E quem não tem um resultado, quem não está recebendo bônus ainda de equipe? Porque uma coisa você já está recebendo bônus de equipe, mas até você receber, tem uma jornada. Tem. Mas aí ela pode postar a foto dela com a maleta. A Dani fazia isso mesmo. Eu postava foto minha com a maleta, colocava algo sobre empreendedorismo e logo em seguida eu lançava um convite para quem quisesse empreender, estar com a rede de mulheres com propósito. Então dá para fazer isso também, é uma dica que eu dou. Tira foto com a maleta e lança premiação. O convite. Outra coisa também. Postar as premiações, né? Isso. Era isso que eu ia falar. Eu levantei a mão para falar isso. Os prêmios chamam a atenção. Tem gente que entra com o incentivo do prêmio. E aí eu já postei, tipo, você também quer ganhar esse relógio? Me chame porque eu te explico. Que aí a pessoa quer entender como que eu ganhei o relógio. E aí eu explico todo o processo. Isso. Postar a joia mesmo que a gente ganhou com propósito lá na convenção. Posta essa joia, a joia que eu ganhei linda na convenção que eu fui da Bela. É verdade. Posta essa joia, você tá ganhando óculos, você tá ganhando voucher de joia. Eu posto até meus vouchers de joia. É que esse mês eu ainda não postei, mas eu vou postar meus vouchers de joia. Olha aqui, quando chega a caixinha da Bela com premiação, eu falo, gente, olha o que chegou aqui, da Bela é coisa boa. Aí eu vou abrir na caixinha, interagindo. As pessoas vão te dando retorno e tem pessoas que estão te observando até o ponto de um dia ela te mandar mensagem. É verdade. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Meninas, alguém quer perguntar, comentar, falar? Só uma dica também aqui, né? Uma coisa assim, não sei se para alguém vai fazer sentido, mas para mim fez muito sentido. Foi na questão de posicionamento, né? Eu trouxe mais um posicionamento profissional e quando eu mudei a minha foto para um perfil mais profissional, eu não sabia que eu era tão visada. Mas chuva de mulheres vieram, né? Falaram, nossa, você tá vendendo joia? Eu falei, nossa, já vendo faz tempo. Então, assim, e outros falaram, eu tô precisando tanto de uma renda extra. E isso veio uma mudança, sabe? Uma virada de chave. A questão do posicionamento, do perfil mais profissional. Ô, Melissa, você fez a sua foto, aquela foto que você tá de terno, foi com IA? Tudo no IA. Se vocês quiserem, eu tenho todos os detalhezinhos, como colocar. Gente, essa mulher, ela tá... Dá uma olhada no Instagram dela. Ela tá assim, de terno, toda chiquérrima. Eu falei assim, quero saber como que a Melissa fez isso. Manda pra gente. Eu já sou feia no natural. Se eu não for bonita mesmo na IA, o negócio... Manda pra gente. Ficou linda. Manda depois. Não, gente, eu sou linda, eu sei que eu sou linda e perfeita. Mas eu digo assim, é uma questão de posicionamento, porque eu tinha muito disso, assim, eu vou botar
uma foto só que eu tô bonitinha. Mas isso não agrega ao valor daquilo que eu quero passar, que eu tô vendendo. Porque nós vendemos joias e semijoias, né? E joias e semijoias têm um valor ali bem perspectivo. E eu sempre falo que eu vendo joias com propósito, eu não vendo qualquer joias. Então, eu sempre trago esse posicionamento. E eu falei, eu preciso trazer isso também para dentro do meu perfil. E aí eu coloquei tanto lá no meu perfil do Instagram, assim, te ajuda a ganhar dinheiro revendendo semi-joias, joias com propósito. E uma chuva de mulheres vieram me procurar, né? Justamente porque viram essa mudança e viram essa questão da foto, do posicionamento. Eu vou te colocar de novo no Mulheres que Brilham e você vai ensinar a gente lá a fazer. Vou, mulher, é um monte de detalhezinho. Se você não souber botar as palavras-chave, sai errado. Tá errado, Mas eu mando lá para vocês. Manda lá, vou te adicionar de novo, você manda lá pra gente. Ficou muito legal, ficou muito bom. Não, você olha para a Melissa e fala, gente, essa mulher virou outra mulher. O que aconteceu com ela? Porque foi isso que aconteceu, né, Melissa? Mudou completamente. E a mulher, ela quer ver a outra. Quando ela vê a outra, assim, ela quer estar também, né? Então, isso faz toda a diferença. Esses dias, Gil, tô recebendo comentários riquíssimas. Nossa, como você tá rica. Eu tô me enchendo de joias. Aí as pessoas comentam, nossa, riquíssima. Nossa, que linda. Tô recebendo muito elogio. Fala amém, eu recebo essa riqueza toda. Tô recebendo. É que a gente começa a andar mais bonita. Como é que a gente começa a andar mais bonita? É que a gente começa a se vestir melhor, começa a colocar as joias. Isso traz uma sofisticação. Para quem está olhando de fora, acho que, nossa, agora está nadando dinheiro, virou rica. Mas é o quê? É o seu posicionamento, é a forma. Eu não posso andar, eu não posso ir no supermercado mais como antigamente. Por quê? Porque a pessoa vai bater o olho e ver. E vai ver como é que uma dona de loja de semijoia anda desse jeito. Então, acaba que a gente também fica, às vezes, até refém dessa situação. Mas ela quer ver você como referência, né? Então, como é que uma dona de loja não sai, como vocês que revendem, não sai sem brinco? Pode? Não pode, é pecado mortal. Não pode sair sem brinco, não pode sair sem colar, sem uma pulseirinha, porque vocês são vitrines. As pessoas precisam olhar e querer estar como vocês. Essa é a grande virada de chave. Ô, Ju, acho que foi você que falou uma vez, eu não lembro se foi você que falou, que não é rica, mas tem que se comportar como se fosse rica já. Se comportar como se fosse rica. Se comportar. Tem que me comportar como se fosse... lógico, né, gente, no bom sentido do que eu me posicionei quando eu falei isso, porque as pessoas querem olhar isso, não é que a gente vai ser falsa, mas os ambientes estão me observando o tempo inteiro. É muito doido isso, né? Então, eu não posso estar de qualquer jeito e volta e meia as pessoas vão te conhecendo, né? É você das redes sociais, da Bela, assim, assado. Então, se preparem, porque a fama ela vai chegando, cada uma dentro da sua comunidade. Dentro do seu grupinho, você vai se destacando. É sobre isso. Mas alguém quer comentar alguma coisa para a gente fazer nossa foto oficial? Não? Sucesso. Tem muita coisa que eu separei aqui para falar. É um assunto de liderança, é um assunto que eu venho estudando muito, que eu venho lendo muito, que eu venho tentando aprender muito sobre isso. A Ju não é de essência líder, a essência da Ju é professora, eu vou sempre lembrar vocês disso. A essência não é vendedora, né? Eu estou como vendedora porque eu estou destravando isso na minha vida cada vez mais, aprendendo a ser, buscando, estudando. Então, eu sou prova viva que é possível quando a gente quer, quando a gente busca a ferramenta, quando a gente está perto de pessoas. Eu quero dar uma última virada de chave, eu não sei se alguém assistiu meus stories hoje, mas tem uma coisa que eu tenho percebido esteja perto
de pessoas. Oi, Ellen, você entrou por agora, não foi? Não tinha te visto aqui ainda. Foi, já peguei o finalzinho. Eu pensei que tinha até acabado, aí fui testar. Não, deixa eu ver se elas estão aqui ainda. Não, eu não vi o Stories hoje, mas eu vi aquela analista comportamental que você foi com seu marido, né? Aí quanto que você é planejadora, quanto que é executora, quanto que é a porcentagem ali, achei interessante. Exatamente. Eu fiz o curso de analista comportamental, depois eu vou vir falar sobre isso com vocês. Tem muita coisa que está rolando que eu quero estar aqui compartilhando mais com vocês, mas quando eu estou perto de pessoas onde eu me destaco, eu estou na minha zona de conforto. E se eu só estou nesse meio, vocês concordam que eu estou mais ensinando do que recebendo? Então, a minha zona de conforto fica no nível que eu não quero e me sinto que eu não preciso buscar nada mais. Agora, quando eu estou no meio de pessoas onde eu sou a que menos sei, isso faz eu sair da minha zona de conforto e olhar, caramba, olha o tanto que eu ainda preciso de aprender, olha a jornada que eu ainda preciso de construir. Isso em tudo na nossa vida. E hoje eu postei falando sobre eu fui malhar e tem um grupinho que eu costumo ir no CrossFit, só que hoje eu caí num grupinho que não é o meu grupinho normal, de meninas que pegam muito mais peso e tem uma performance muito maior. E eu falei, meu Deus, como eu não sei nada mesmo, como eu sou fraquinha. Isso me fez sair de lá já pensando um monte de coisa, do que eu posso fazer para melhorar. E eu falei, isso tudo na vida, se a gente está se relacionando com pessoas espiritualmente num nível mais avançado, você quer buscar avançar para você poder fazer parte daquela mesa. Então, se você quer ficar bom em alguma coisa, esteja em mesas, em ambientes, em lugares que você é o que sabe menos. Porque daí você vai conseguir sugar informação e você vai conseguir ir para outros níveis. Levar vocês para uma convenção, para uma imersão, é fazer vocês estarem em ambientes para vocês aprenderem, para vocês estarem em lugares onde vocês conseguem buscar conhecimento. Aqui, cada vez mais na Universidade da Bela, eu quero que vocês tenham pessoas que vão trazer esse conhecimento para vocês. E é isso, gente. Se chegou num nível até aqui, para você vender R$1.000, você andou uma jornada. Para você vender 2.000, é outra jornada. Para você vender 3.000, é outra jornada. O conhecimento que você precisa para vender R$1.000 não é o mesmo para você vender 2.000. E não é o mesmo para você vender 3.000, 5.000. Então, se você não vai buscando mais informações, mais ideias, e vai atrás de outras palestras, de outras coisas, você não cresce. Eu fui atrás de uma formação de analista comportamental porque eu preciso entender mais sobre o quê? Pessoas. Se eu lido com mulheres o tempo inteiro, com pessoas, e eu não sei entender cada uma de vocês, eu vou continuar patinando, né? Não, Raika? Ela é especialista em pessoas. E eu patino. Né? Às vezes eu fico sem saber, nossa, como que eu falo, como que eu me comporto, como é que eu posso ajudar? Então, eu estou terminando de tirar a certificação para que tem os testes que a gente aplica, dá para fazer umas coisas bem legais para ajudar a pessoa ela crescer dentro da vida dela no geral, não só vendas, né? Igual a mesma coisa psicanálise. Eu não vou falar que eu vou fazer psicanálise porque é muito profundo. Mas cada vez mais que eu vou estudando sobre pessoas, como fazer com que as pessoas cresçam, evoluam, você vai ficando assim, meu Deus, como que ninguém nunca me contou isso antes? Tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente não sabe. Então, quero despertar em vocês, líderes, a sementinha de procurar conhecimento, procurar capacitação. Em vez de ficar vendo novela, jornal, YouTube de qualquer jeito, seja intencional com o tempo que a gente tem, de colocar um podcast para vocês poderem escutar, de colocar um YouTube mais de uma pessoa que vai trazer conhecimento, procurar ambientes que vão te levar para o próximo nível. Sempre pensando assim, porque é assim que isso vai alimentando a gente, de energia, de foco, de persistência, de prioridade. E
até de palavras para você trazer outras pessoas, para você convencer outras pessoas, seja na área de vendas ou seja qualquer outra coisa. Vocês precisam de sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto é bom. Dói, mas é bom. Né? É desafiador, mas é bom. Eu posso falar isso para vocês de carteirinha, que vale a pena sair da zona de conforto. Bom, acho que é isso, eu não quero me estender muito, já é 9h30. A Marina levantou a mão. Marina, eu vou deixar você falar e a gente finaliza com a nossa foto. Ô, Ju, eu queria só comentar o quanto foi fundamental a minha participação na convenção. Foi uma virada, assim, de chave mesmo, sabe? Porque foram vários treinamentos, né? Aquela parte da Soninha foi o que mais mexeu comigo. E o outro treinamento que me ajudou muito foi o do Bruno, na semana passada. Quem não assistiu, acho que vale a pena muito assistir. Né? E a capacitação é fundamental. E quem tiver a oportunidade, né, de fazer o teste do perfil comportamental, eu já fiz 2 vezes, né? Porque eu descobri que eu sou analista. E quando eu descobri, eu chorei muito, gente. É muito difícil ser uma pessoa analista. Eu sou analista e planejadora. Né? Eu acho que buscar o conhecimento, né, a capacitação é fundamental. É verdade. Era só isso que eu queria falar. Gente, esses testes eu vou trazer em um momento oportuno ano que vem, quando eu já tiver a ferramenta, mas essas ferramentas de análise comportamentais, elas são pagas, né? Elas não são ferramentas gratuitas, né? Então, eu vou tentar me associar a uma franquia para ter a licença, mesmo assim, cada vez que você faz o teste de perfil, você paga para fazer o teste de perfil. Eu quero ver como que eu vou conseguir trazer isso para dentro da Belo, né? Para que eu pudesse fazer, se eu pudesse fazer uma sessão de análise comportamental com cada uma de vocês, se tivesse o relatório, é surreal para vocês poderem ver como isso muda o direcionamento. E além de eu ter feito o meu, o Gustavo fez o dele, e depois a gente rodou o nosso teste comportamental numa outra ferramenta de casal. E aí faz uma análise no casal, no que o casal pode mudar, as áreas que precisam ser ajustadas. É um trem de louco. Eu juro que eu não sabia que isso existia. Mas eu estou encantada com esse tipo de ferramenta. Eu acredito que essa ferramenta vai ajudar muito a desenvolver vocês, empreendedoras. Eu estou tentando entender como que eu posso trazer, que tipo de valor eu vou conseguir, para que eu possa ir aplicando isso em vocês no decorrer do ano de 2026. Mas a minha ideia é que todas tenham um teste, uma análise dessa no ano de 2026 para vocês poderem trabalhar. É muito, muito, muito bom. A Ellen falou que já fez também, e é legal você fazer uma vez no ano, você vê a sua evolução, você vai mudando, vai tendo áreas que você precisa de ir melhorando, entrega um plano de ação todo detalhado para você começar a aplicar e desenvolver as áreas. É muito legal, distrai você de cabo a rabo. Ô, Ju, mas esses cursos que você faz é aqui em Ribeirão ou você vai para fora? Esse de análise comportamental eu fiz aqui. Mas eu fiz porque a igreja do pastor Arão, que vocês conheceram, meu pastor, o pastor Arão, trouxe essa professora, vamos dizer assim, né, mentora. Ela é de Fortaleza. Então, ela veio, e aí a gente era, acho que uns 130 pessoas, e aí ele juntou um grupo, porque foi com ele, o pastor Arão fez a análise comportamental com ela. Então, ele juntou o pessoal da igreja, quem quis, mas foi quase R$1.000 a formação. Rateado, né? Com todos os custos, sem apostila, sem nada, tudo PDF. Agora que a gente vai imprimir, e o nosso teste comportamental foi R$300. Fora o curso, cada um pagou R$300 para fazer o teste de análise comportamental. Então, e agora, eu tendo essa formação e tendo a certificação, eu posso também trazer esse teste para nós, mas aí eu tenho que comprar cada teste, entendeu? Eles liberam um link. Vamos supor, Ju, eu quero fazer. Você vai pagar os R$300, que é a taxa mínima lá, só o teste.
Aí depois vem toda uma análise que você faz em cima do teste. Então, normalmente, uma análise comportamental vai cobrar aí, no mínimo, R$500. Normalmente, uma sessão, que é o teste mais uma análise, entendeu? Então, eu não sei como que eu vou trazer isso para vocês, porque não é barato. Vamos combinar que não é barato. Pode falar, Rai. Lá no curso você aprendeu a aplicar ou você precisa só do protocolo, do link? Ou você precisa de alguém para fazer análise? Não, eu aprendi a fazer análise. Ah, tá. Só que para aplicar eu preciso do link, né? Aham. Para poder aí rodar o link você tem que pegar na plataforma autorizada. Isso. E aí tem que ter o CRP, não é? Tem que ter. Tá. A gente pode conversar, Ju, porque eu tenho o CRP e tenho a clínica, né, com o CNPJ também. Aí lá eu tenho o pessoal que faz avaliação neuropsicológica, né, mas aí já é uma conversa completa. por isso. Bom? Legal. Obrigada. Quem sabe a gente faz alguma coisa. A minha eu fiz com a coach, então. Quando eu tenho a formação de coaching, Ellen, mas eu não tinha eu não tinha acesso a essa ferramenta completa, que é Profiler, eu nem decorei o nome ainda, Profiler alguma coisa lá. A ferramenta de coaching, ela foi superficial depois que eu conheci essa. Entendeu? Mas, enfim, meninas, eu quero trazer isso, quero apresentar isso para vocês ano que vem. Deixa eu terminar de estudar, de tirar toda a certificação, tanto para casal quanto individual. Para casal é fantástica, fantástica, fantástica. Eu falei que se tudo der errado, eu viro analista comportamental. De tanto que eu gostei. Eu falei, se tudo der errado, Gustavo, a gente vai virar analista comportamental de casal, porque é muito bom, muito bom, muito bom. Mas não dá para a gente abraçar o mundo, né? Mas abraçar vocês e cuidar de vocês dá para a gente fazer. Então, nós vamos fazer isso aqui dentro da Bela. A ideia é essa. Vamos fazer nossa foto, meninas? Quem tiver de câmera aberta. Paty, você vai participar. Grazi, Adriana, Madalena já abriu. Geisa. Deixa eu ver se mais alguém vai abrir. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos nós, então. Ó, o nosso Vzinho. Aê! Ju, você tá muito caladinha hoje, viu? Todo mundo abriu a câmera. Peraí. Outro. De novo. 1, 2, 3 e... Aê! Você falou o quê, Ju? Você tá só observando? Eu tô aqui, só tô ouvindo, observando. Eu tô vendo. Deixa eu parar de filmar. Meninas, muito, muito, muito obrigada.